Soberano eterno Deus, Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para levar a Tua palavra neste momento, Senhor. Eu nada tenho se não vier do céu, se não vier direto de Ti, Senhor. Primeiramente, fala comigo nesta hora, Senhor. Fala no meu coração, Senhor, para que eu possa passar para a Tua igreja, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, porque como foi falado nesta noite, Senhor, o coração do homem é enganoso, Pai. Mas que o Senhor venha falar, Senhor, aquilo que a Sua igreja precisa ouvir nesta noite, Senhor. Aleluia. Fala conosco, Senhor, para nos edificar, para nos santificar diante da Tua presença cada dia mais, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Isaías 39, o título é A Doença e a Cura do rei Ezequias. Lemos a palavra do Senhor nesta noite. Aquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe-te em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse-lhe: ah, Senhor, peço-te que me lembre-te agora de que andei diante de Ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vá e dizei a Ezequias, assim diz o Senhor, ó Deus. Mas eis que Deus, que veio Ezequias dizendo: Senhor Deus, a Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas súplicas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defendereis esta cidade. Aleluia. Poder assentar em nome de Jesus. Aqui fala que o rei Ezequias, ele foi acometido de uma doença que era para a morte dele, né? E o profeta Isaías foi lá e disse para ele: ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver, né? E aí o que Ezequias fez? Ezequias colocou em prática a oração. Ele voltou para a parede e ele colocou diante do Senhor tudo o que ele fez para o Senhor, né? E aí, o que acontece? O Senhor ouviu, Deus ouviu o clamor dele, mandou Isaías voltar e acrescentar mais 15 anos de vida. O rei Ezequias foi um rei que, quando ele começou a governar, ele começou a colocar em ordem tudo aquilo que o pai dele, que estava antes dele, foi feito. Ele começou a restaurar o templo, ele começou a trazer a adoração de volta, ele foi tirando as idolatrias do povo de Deus, ele foi consertando aquilo que o pai dele tinha feito. Então o rei Ezequias, ele começou a ouvir, obedecer e a fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque quando nós obedecemos à vontade de Deus, o ouvido do Senhor nunca está gravado para nos ouvir. Aleluia. A própria palavra diz que o que celular? separa eu e você do Senhor é o nosso pecado. Você vai ficar essa semana sem Os celular. ouvidos do Senhor estão sempre atentos para ouvir o que nós clamamos a Ele. Então Ezequias, ele foi consertando as coisas, ele foi trazendo a adoração de volta, ele foi trazendo, limpando o templo, tirando as idolatrias, e ele era um homem que andava reto aos pés do Senhor, nem aos pés de Deus. E aí, o que me chama a atenção aqui é que ele fala para o Senhor: eu andei reto, eu fiz a tua vontade. Ele estava ali falando para o Senhor entrar na causa dele, que ele estava fazendo a vontade de Deus. É como eu sempre falo: quando a sua vida está diante do altar de Deus, o inimigo não pode se levantar contra você. O inimigo não pode
Aleluia. Se a sua vida está diante do altar do Senhor, por que a sua vida não está certa? Não está próspera, não está boa? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só de bens materiais, porque a própria palavra diz que o Senhor é aquele que dá a paz, mas não a paz que o mundo dá. Ele dá a paz que excede todo entendimento. Sabe qual é a paz? É aquela paz que você vai ver as contas chegando, mas você sabe que o Senhor vai entrar com providência. Aleluia. É aquela paz que a enfermidade até pode se levantar contra você, mas você tem um Deus que cura, você tem um Deus que salva. É aquela paz que o mundo pode estar em pé de guerra, mas você sente uma paz que nem mesmo você entende. O que você sente? É aquela paz que muitos olham para você e olham assim e falam: nossa, mas o marido está assim, o filho está assim, a casa está assim, mas só vejo louvando, adorando o Senhor na igreja. Ô, glória! Não sabe que a tempestade da sua casa está um mar revolto, mas você tem a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, nós, servos de Deus, temos que fazer como Ezequias fez. Temos que começar a consertar a nossa casa. Aleluia. Nós somos casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que começar a tampar as brechas, para o inimigo não entrar. Nós temos que começar a limpar a casa, restaurar os altares, tirar essa idolatria. Ah, Renata, mas sirva a Deus, mas eu não sou idólatra. E aquela música do mundo que você escuta ainda? E aquela coisa ainda que você ainda não abriu mão? A gente é assim. Eu falo isso porque eu falo de mim. Eu, quando aceitei Jesus, eu ainda via aquelas... Eu gostava de raça negra. Nossa, eu e minha colega ficava assim: raça negra. Eu gostava de raça negra. Então eu servia a Deus, mas de vez em quando eu botava ali no fone de raça negra. Mas espera aí, não pode. A casa que é edificada, ela não pode ter dois moradores. Aleluia. Ela só tem que ter um, que tem que tomar todo o espaço vazio da casa. E aí eu fui tirando, eu fui restaurando o altar, eu fui tirando as idolatrias, eu fui limpando, fui purificando o templo, assim como Ezequias estava fazendo. Fui procurar purificar o templo, porque o templo sou eu. Eu fui edificar a minha vida, eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui buscar no monte. Por quê? Porque quando a enfermidade vem, eu falo: aqui você não tem morada. Aleluia. Quando a adversidade vem, eu falo: aqui você não tem poder. Aleluia, Deus. Aqui você não manda. Eu sempre falo para o Senhor, eu falo: Senhor, se eu estou na sua casa, fazendo a tua vontade, obedecendo os teus mandamentos, não deixa que o inimigo toque em mim. Glória a Deus. Não deixe que setas venham atingir meu coração. Não deixe que setas venham atingir a minha mente. Porque o inimigo, ele quer tentar atingir as nossas mentes. Porque é a mente que controla o corpo. É Deus. Se você começar a pensar que você está com uma enfermidade, daqui a um tempo essa enfermidade vai começar a dar sinais no seu corpo. Porque você sabe o sintoma, você vai começar a pensar nela e ela vai começar a aparecer, porque é o seu psicológico. Por isso que o ataque de pânico, de ansiedade, parece um ataque cardíaco. Você sente palpitações, a sua mão começa a suar, você percebe que não está respirando. Não é que você não está respirando, é porque você começa a prestar atenção na sua respiração, e aí você acha que não está respirando. Aí você fala: estou morrendo. Mas não é, é a sua mente controlando o seu corpo. É Deus. Então o inimigo tem lançado seta na mente. É Deus. Porque é a mente que te faz parar.
É a mente que te coloca desânimo. Eu não sei por que eu estou entrando nessa parte aqui. É a mente que te causa desânimo. É a mente que te aborrece. Tudo é mente. A gente tem mais a dizer que o coração é um órgão que bombia o sangue para o corpo. Ele não faz verdade. nada. Agora a sua mente se destrói. É Deus. A sua mente se fere. Deixa uma pessoa falar uma palavra dura para você. Ela vai entrar na sua mente e você vai jogar para a sua alma. Primeiro você vai ouvir, vai jogar para a mente, vai jogar para a sua alma. E aí você começa. Mas o rei Ezequias, ele começou a edificar. Ele não quis saber o que foi feito lá atrás. O que aconteceu lá atrás não importa. O que aconteceu no seu e no meu passado não importa. Não importa a nossa idolatria do passado. Não importa o nosso erro do passado. O que importa é nós colocarmos diante da posição do Senhor para edificar a sua casa, a minha sua casa. Aleluia, Deus. Quando Ezequias pegou lá o trono, ele poderia se corromper. De imediato, ele poderia dizer: tá bom assim, vamos deixar como está. Não é assim que muita gente faz? Vamos deixar como está, tem melhor não mexer, vamos deixar assim mesmo. Não. Isso, Senhor. Não tem que deixar nada, não tem que guardar mágoa. A mágoa não pode ficar. A mágoa ela corrói, ela destrói você. Ela não vai ferir quem te magoou, ela vai ferir você. É Deus. Porque ela vai te minar. Ela vai te minar aos poucos. Aleluia. E aos poucos você perde a alegria por causa disso. Ezequias poderia deixar para lá. Mas Ezequias sabia que ele precisava da presença de Deus de novo. Ele precisava, sabe o quê? Eu e você não podemos nada se no céu não vier. Aleluia. Eu e você não levantamos de manhã se Deus não nos dá graça para levantar. Aleluia. Você não sai para trabalhar e volta se o Senhor não te guardar. Aleluia. Estúpido é o homem, quando eu digo homem, eu digo ser humano, que acha que pode alguma coisa. Quantos dizem: amanhã eu volto para Jesus? O diabo vai e leva. É verdade. Amanhã Deus vai me dar uma nova oportunidade. O diabo vem e ceifa. Porque o diabo não quer que você tenha segunda chance. É Ele quer verdade. te levar, porque ele já sabe qual é o destino dele. E quanto mais ele puder levar com ele, ele vai ficar feliz. Mas o Senhor nunca quis que nós nos perdêssemos. O Senhor não nos fez o inferno. O Senhor não nos fez para nos perdermos. O Senhor nos fez morar com ele na cidade santa. Mas muitos esperam chances que nunca vai vir. É verdade. Então nós não podemos nada se Deus não estiver com a gente. Eu não louvo, eu não prego, eu não vou nem à igreja se Deus não estiver comigo. Porque se Ele quiser eu ficar entrevada na cama, eu não levanto. É Deus, verdade. Se Ele falou para mim hoje, você não levanta, eu não levanto. Mas quando eu levanto e posso estar de pé, eu agradeço ao Senhor. Aleluia. Eu louvo ao Senhor por causa disso. Então Ezequias foi ali restaurando, fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E como eu falei, o que me chama a atenção aqui é quando Ezequias fala assim, disse-lhe, ó Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. Nós temos andado diante do Senhor de verdade. Nós temos buscado o Senhor de verdade. É Deus. Nós temos dado o nosso melhor para o Senhor. E quando eu pego isso aqui, eu pego para mim. Porque todos os dias eu pergunto ao Senhor: mas você tem dado o seu melhor? Você tem andado? Ezequias, ele disse aqui para o Senhor: eu andei em verdade contigo. Como assim agora eu vou morrer? Eu andei
Quando você chega diante do Senhor, com o seu coração aquebrantado, o Senhor para qualquer coisa que ele estiver fazendo. Aleluia, glória a Ele Deus. fala, opa, peraí, tem um servo justo e fiel ali. O que ele fala? Quando vai destruir Sodoma e Gomorra? Se tiver um justo naquela cidade, eu não destruirei. Se tiver um justo, o Senhor olha para mim e para você. Ele nos chama pelo nome, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele sabe aquilo que Ele tem que fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Então o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Nessa noite. Chegou a hora Nessa de noite. você e eu começarmos a restaurar aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida. Aleluia. Chegou a hora. Acabou esse negócio de hoje eu posso, amanhã eu não posso, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Mas eu quero que Deus trabalhe na minha vida, eu quero que Deus trabalhe na minha família, eu quero que Deus realize os meus sonhos, mas eu não quero edificar minha casa. É Eu não quero Deus. restaurar os altares, eu não quero trampar as brechas. Irmãos, o Senhor, Ele não pode andar sentido ao contrário da palavra dele. O Senhor não faz isso. O Senhor, Ele anda na minha e na sua vida no sentido da palavra. Se o Senhor prometeu algo para mim e para você, Ele vai cumprir, mas de acordo com a palavra. O que Ele Aleluia. fala primeiro na palavra? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas nos será acrescentada. Então Ele fala primeiro, eu vou te dar o seu sonho, eu vou te dar a sua casa, eu vou te dar o seu carro, e depois você me busca para me agradecer. Não. Ele segue a palavra dele. Primeiro você busca Ele, em espírito e em verdade. Depois Ele vai acrescentando aquilo que você e eu precisamos. Aleluia. Quando você busca Deus, a sua vida financeira começa a andar. Quando você busca Deus, a sua vida familiar começa a andar. Quando você busca Deus, os seus sonhos começam a se realizar. É Mas Deus. tudo de acordo com a palavra. Ezequias, ele tinha autoridade perante o Senhor. Quando ele chega para o Senhor e fala para o Senhor, ele tinha autoridade, porque ele estava reto diante do Senhor. Se eu e você estivermos retos diante do Senhor, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Mas o Senhor está mandando nesta noite, eu e você edificarmos o nosso altar. Aleluia. O Senhor está pedindo para eu e você começar a restituir o que foi perdido. O Senhor está mandando eu e você começar a fazer o que o Senhor quer que nós façamos, não que nós façamos, queremos. O Senhor falou muito nessa noite aqui. É O Senhor Deus. falou nos louvores, falou na oportunidade. Ele falou. É Deus. Não precisava nem de pregação hoje, porque a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, quando você entra nessas portas e você começa a se ligar no que o Senhor está falando no culto, Ele fala com você antes da palavra ser lida. É Deus. Ele já começa a falar. Então, se você quer algo do Senhor, se tem algo te afligindo, é uma enfermidade? É um problema familiar? É a sua finança que não está boa? Começa a restituir. Começa a trazer de volta o que o Senhor quer que você faça. Trazer de volta a presença do Senhor para o centro da sua vontade. Aleluia. A sua Glória a Deus. vontade tem que estar alinhada com a vontade do Senhor, para as coisas se cumprirem na minha e na sua vida. É assim que tem que ser. Então, começa a tirar as coisas. Eu sei que é difícil a gente começar a fazer isso, mas está chegando um tempo que o Senhor
os homens, como eu digo, ser humano, dos meninos. Está chegando um tempo que não há tempo mais de brincar. Não há tempo mais de ficar em cima do muro. Não há tempo mais. É tempo de restituição. É tempo de levantamento. O Senhor quer usar mim e quer usar você. O Senhor quer usar você no seu trabalho. O Senhor quer usar você para os seus amigos. Sabia que muitas das vezes você pode estar num ambiente e está uma pessoa precisando de um abraço e você não está com discernimento para dar um abraço na pessoa? Às vezes tem pessoas que chegam perto de você só implorando uma palavra. É Deus, verdade. Mas você não está percebendo isso. Nós temos que estar atentos ao que o Senhor quer fazer comigo e com você. Atentos ao que o Senhor quer usar. Tem muitos aqui nessa igreja que Deus quer usar poderosamente. Aleluia. Quer usar com autoridade na sua casa, na sua família. Ele quer usar, mas precisa primeiro nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer. Aleluia, Deus. Nós primeiro. Quando eu digo nós, eu digo eu me incluo também. Fazer a vontade de Deus não é fácil. É difícil. Mas quando nós fazemos, nós temos autoridade de chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu tenho te buscado. A minha vida está diante do teu altar. Eu tenho feito a sua obra. Como é que agora o meu filho não volta para Jesus? Como é que agora o inimigo se levanta contra mim? Como é que agora o inimigo diz que eu não posso, que eu não vou conseguir? Não, Senhor. Eu tenho feito a sua vontade. Eu tenho te adorado em espírito e em verdade. Eu tenho edificado a minha casa. Eu tenho andado em verdade contigo. Eu tenho feito segundo a tua vontade. Começa a fazer a sua obra em mim. E o Senhor vai ouvir. O Senhor vai ouvir. O Senhor falou comigo nessa semana, em Hebreus 12, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixando agora todo o pecado e todo o embaraço. Como o Senhor tem sido visto em nós? Aleluia, Deus. Como as pessoas veem o Senhor em nós? E mais importante, como o Senhor vê você e a mim? Como? A gente não é testemunho vivo só para os que estão lá fora. Nós somos testemunhos vivos para Deus. O Senhor tem que se olhar para nós e se achar graça em nós. Assim como ele achou graça em Ezequias e falou para Isaías: volta lá e fala para ele que o clamor dele foi ouvido e que eu acrescento mais 15 anos de vida para ele. Você acha que se Ezequias não tivesse com a vida no altar, Deus tinha ouvido ele? Não. Você acha que se Ezequias não tivesse restaurado o templo, não tivesse tirado a idolatria, não tivesse começado a trabalhar conforme o Senhor queria, e a enfermidade chegasse e ele orasse, o Senhor ia atender ele? Não ia, porque o Senhor só tem compromisso quem tem compromisso com ele. Oh, Deus. Aleluia. Então, quando nós temos um compromisso com o Senhor, ele tem um compromisso com a gente. Por isso que ele acrescentou mais 15 anos aqui para o Ezequias. Porque o rei Ezequias estava debaixo da vontade de Deus. Então, nesta noite, vamos ficar debaixo da vontade de Deus? Aleluia. Nesta noite, vamos começar
a perguntar para o Senhor o que Ele quer de nós. O que o Senhor quer de nós? Você, tipo assim, eu penso assim, o Senhor, Ele tem uma obra na minha vida. Mas só que eu tenho duas escolhas. Duas escolhas. A obra do Senhor vai ser cumprida, mas eu tenho duas escolhas. Ela vai se cumprir daqui a 3 anos, ou ela vai se cumprir daqui a 50 anos. O que vai diferenciar isso? É o modo que eu e você vamos obedecer ao Senhor. Aleluia. Quando nós obedecemos, a vontade do Senhor se cumpre rápido. Quando nós escolhemos a nossa vontade, Ele primeiro dá um sacode, Ele joga, levanta, você vai no caminho, Ele te puxa de volta, você insiste, Ele puxa de volta. Você vai chegar onde Ele quer, mas vai chegar machucado, ferido, doído, Deus. Aleluia. A vontade dele tem que ser feita. Glória a Deus. Então não é mais fácil nós chegarmos na vontade que o Senhor tem para você, debaixo das mãos dele? Tranquilo. Verdade. Então, nesta noite, eu só queria dizer isso para vocês. Vamos edificar a nossa casa. Aleluia. Vamos restaurar, assim como Neemias, vamos restaurar os muros. Vamos tampar as brechas que o Senhor quer que nós tampamos, né? Para que a vontade dele seja feita na minha e na sua vida, para que nós tenhamos autoridade aonde quer que o Senhor nos coloque, que nós temos a autoridade do Senhor, a autoridade do Espírito Santo, para dizer para o doente, seja curado, e ele ser curado, para dizer,